Olá, povo de Deus, povo abençoado, povo mais feliz desta terra. Eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida, as mãos do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua renda, no nome do Senhor Jesus, porque Deus, aonde Ele colocar suas mãos, é para trazer proteção espiritual, é para trazer bênçãos que vem do alto, que vem do céu, da parte de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então você que não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal, seja bem-vindo, deixa aqui o teu like, deixa o teu comentário e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, para que outras pessoas venham ser abençoadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Então este que vos fala é o presbítero Antônio. Vamos observar alguns pontos da vida de Jó, porque Jó é um homem de referência. Foi um homem abençoado por Deus, onde o Senhor deu uma boa família para Jó, um homem que tinha uma esposa, tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, tinha animais em abundância e muitos servos ao seu serviço, de maneira que era o maior homem do Oriente referente ao sentido financeiro. Era um homem de posses, um homem que tinha credibilidade com as pessoas. Mas a Bíblia, quando fala de Jó, começa a falar do caráter que Jó possuía. Então, vamos abrir aí a nossa Bíblia no livro de Jó, o capítulo do número 1, versículo do número 1. E vai estar escrito assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, a Bíblia começa falando de Jó, fala-se do seu caráter, fala que esse homem era íntegro, que esse homem era justo, que esse homem era temente e que ele se desviava do mal. Então era uma característica peculiar do caráter de Jó. Quando fala do seu caráter, aí vai falar depois de o que Jó possuía no sentido financeiro. Olha só, versículo número 2 e o versículo número 3. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao serviço, de maneira que este homem era o maior de todos o do Oriente. Então, quando fala do caráter de Jó, depois fala-se no seu sentido financeiro. Então, escuta isso aqui. Antes de Deus te abençoar, porque eu creio que o Senhor Ele honra, eu creio que Deus Ele proporciona o crescimento e que Ele traz o tempo oportuno para honrar o seu povo, para honrar aqueles que creem e confiam nele, como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 7, que em vez de vergonha tereis dupla honra. Então Deus, Ele honra, Ele exalta, Ele abençoa. Eu acredito nisso seriamente. Mas antes de Deus abençoar, suprindo toda e qualquer necessidade que haja na tua vida, Ele quer trabalhar e forjar o teu caráter, para que você seja o mais semelhante dele ou do Senhor Jesus Cristo possível. Vamos ler o versículo do número 7. Olha isso aqui. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, quando Deus fala com Satanás,
de onde ele vem, ele disse de rodear a terra, de passear por ela. E o Senhor lhe pergunta: você observou o meu servo Jó? Porque como ele na terra não tem. Jó, Deus estava dizendo que as suas características, do seu caráter, era única. E o Senhor dá testemunho do caráter de Jó para Satanás. O Senhor não disse: veio o meu servo Jó, ele é rico. Veio o meu servo Jó, ele tem uma saúde perfeita, ele tem uma família perfeita. O Senhor começou dizendo: tu viu, tu observou a integridade dele, que ele é justo, que ele é temente a Deus. E nesse temente é uma pessoa que era reverente ao Senhor, submissa à sua vontade, obediente a Deus e que tinha o Senhor como prioridade e que colocava Deus em primeiro lugar em sua vida. Então, temente a Deus e que se desviava-se do mal. Era essas características do caráter de Jó. E Deus estava dando testemunho desse caráter para Satanás, mostrando ao inimigo que por mais que no mundo houvesse perversidade sobre a terra, corrupção sobre o gênero humano, mas havia um que tinha permanecido, que estava servindo a Deus, que permanecia sendo íntegro. Havia um que glorificava ao Senhor e que andava com Deus, independente das demais pessoas. Então, Deus, ele honra o caráter que Jó possuía, falando desse caráter para vergonha, para envergonhar o inimigo, para envergonhar Satanás. Deus, ele quer testemunhar do teu caráter, mas para isso ele vai primeiro te forjar, preparar essas características e incluí-las na tua vida. E depois ele vai te honrar, ele vai te abençoar. Por quê? Porque aí você vai estar preparado para saber lidar e administrar aquilo que Deus colocará sobre as tuas mãos. Imagina Deus te colocar algo grande sobre as tuas mãos sem você saber administrar o que Ele está colocando. Então vai se perder facilmente. Você não vai desfrutar da maneira certa do que Deus te entrega. Então primeiro o Senhor Ele prepara, Ele capacita e então Ele abençoa. E a gente vai ver algo interessante sobre Jó, porque é fácil ser fiel a Deus, é fácil ser justo, é fácil ser íntegro nos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos em família, relacionamentos com sócios, empresa, com pessoas. Quando tudo está bem, quando está com saúde, quando as contas foram pagas, quando a família está indo bem. Então, quando tudo se está bem, é fácil ser fiel. Quando financeiramente há um crescimento, mas quando as coisas começam a andar errado e sair dos eixos, fora do lugar, permanecer íntegro é um grande desafio. Então, vamos ver Jó, uma parte da vida de Jó, quando Jó perdeu a sua finança, porque tudo que Jó possuía veio das mãos de Deus. Tudo que Jó tinha, sua família, sua renda, sua economia, sua saúde e até a sua própria integridade veio do Senhor, vinha de Deus. Era Deus que estava honrando, era Deus que estava abençoando. Mas quando Jó perde finanças, quando ele perde
seus filhos, que é o bem mais precioso, abaixo dos céus, abaixo de Deus, é a família. Você pode possuir riquezas, você pode ter casas bonitas, edifícios, carros bonitos, mas abaixo de Deus, o bem mais precioso que você possui é a sua família, é os seus filhos, é a sua esposa, é o seu marido, é o seu pai, é a sua mãe, os seus irmãos, é a família. Então, Jó perde 10 filhos de uma só vez, uma dor que, para ser administrada, somente Deus para confortar e dar graça. Jó, quando perde seus filhos, ele rasga a sua veste, se lança ao pó, joga o pó sobre sua cabeça, um sinal de humilhação, de humildade, se derramando diante de Deus e adorando ao Senhor, reconhecendo que, independente daquela situação e daquelas percas que ele havia passado, o Senhor é Deus. E uma posição dessa, um posicionamento desse, isso agrada o coração de Deus, isso toca o coração do Senhor, porque não havia motivos, não havia legalidades, erros que levasse a Jó passar pelo que ele estava passando, mas Deus, para aprová-lo e honrá-lo, o Senhor provou, permitiu que aquela aprovação batesse a porta de Jó. Vamos ler o capítulo 2 e o versículo do número 3. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me excitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Deus, quando novamente vai falar com Satanás, tem esse encontro, ele disse: tu observou meu servo Jó? Ele é justo, ele é reto, ele é temente, ele se desvia do mal e ele conserva, ele retém a sua integridade. Havendo-me tu incitado sem causa contra ele, não havia motivos para Jó estar passando por aquela situação, mas Deus disse, ele continua conservando a sua integridade. Então Jó permanecia fiel. Fidelidade é a qualidade de uma pessoa que ela não muda. Então, independente se as coisas cooperam para ela, está indo de vento em popa, como diz o ditado popular, está dando certo, ela permanece sendo quem ela é. Se as coisas dão errado, ela continua permanecendo. Se ela é temente a Deus, ela continua temendo. Se ela é justa, ela continua na prática da justiça. Isso é uma qualidade de uma pessoa que é fiel. Ela não muda. Deus, ele é fiel, independente da fidelidade do homem, como está escrito na sua palavra. Que Deus é fiel, ainda que nós fôssemos infiéis. Ele é fiel. E o que é fiel é que ele permanece sendo quem ele é. Ele permanece sendo o mesmo. Ele não muda. Quantas das vezes Deus declarou isso para Israel? Eu não mudo, por isso vocês não são consumidos. Deus, ele não muda. Ele permanece sendo o mesmo. O autor, creio no livro de Hebreus, disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e sempre há de ser. Fidelidade, fiel, o mesmo. Então Deus prova Jó e vê em Jó um homem
de um caráter fiel. Um homem que permanecia temendo a Deus, independente da situação que ele estava passando, das suas dores, dos seus sofrimentos. Ele permaneceu fiel. Só está escrito que a esposa de Jó, quando observa Jó retendo essa integridade, ela diz: tu ainda permanece sendo íntegro, tu ainda retém essa integridade, despede de Deus e morre. Dá um fim nesse sofrimento, dá um basta. E Jó disse: mulher, pela boca de uma pessoa que não tem entendimento, tu está falando. Tu aceita o bem de Deus com prazer e o mal tu não quer aceitar. Deus deu e Deus tomou. E louvado seja Deus por isso. Jó, ele não peca com as suas palavras, ele não atribui a Deus falta alguma do que lhe aconteceu. Porque ele poderia dizer: eu sou íntegro, sou fiel, te temo e estou passando por isso. Ele poderia entrar naquele estado de reclamação e murmuração por causa de uma amargura que entrou em seu coração, por conta das situações que ele vinha passando. Permaneceu íntegro e Deus o honrou, Deus o abençoou, livrando daquela situação. Ainda que depois que perdeu família, perdeu renda, ele perdeu a sua saúde, ele estava doente, ferido de úlcera, da planta dos pés ao alto da cabeça, coçava-se com um caco de telha. Então Deus, ele muda essa situação, ele restaura a saúde de Jó e ele abençoa a Jó, dando em dobro tudo quanto ele havia perdido. E o Senhor é tão maravilhoso, porque ainda havia pessoas, amigos, que acusavam Jó, que procuravam motivos para condená-lo pela situação que ele estava passando. Pessoas que queriam mostrar a Jó que aquilo que ele estava vivenciando era consequência dos seus pecados, que condenava a ele no seu leito de dor, de sofrimento. E Deus, quando se revela, ele vai chamar um desses amigos, ele chama lá os teus dois amigos e vem até o meu servo Jó para que ele interceda por vocês. Isso está escrito no livro de Jó, capítulo 42, que ele interceda por vocês. Então Deus mostrou para aqueles amigos que Jó era reto, que Jó tinha intimidade com Deus, era amigo de Deus. Ele mostrou que o servo do Senhor, que tinha sua integridade, ele não estava errado. Então Deus o abençoou. E não vai ser diferente na sua vida. Deus vai te abençoar. O Senhor vai mostrar para quem te humilha que Ele é na sua vida. Ele vai mostrar para quem te afronta que Ele é na sua vida. Ele vai mostrar para quem te condena e julga a tua causa, se conhecer a tua história, que Ele é na tua vida. Fica na tua posição, ora, intercede pelas pessoas, para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que se levantam contra você. É mais uma experiência que Deus está te dando, mas Deus, no final de tudo isso, Ele vai te honrar e vai abençoar, te dar 2 vezes mais tudo aquilo que você perdeu, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, convido você a fechar os teus olhos. Vamos orar no nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, eu apresento essa pessoa que tem enfrentado lutas na sua vida, que tem enfrentado afrontas, Senhor, que tem sido acusada, julgada e condenada pelas pessoas. Meu Deus, essa pessoa que precisa da Tua intervenção, das mãos do Senhor sobre ela, que o Senhor venha abençoando a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor ministre sobre ela, Senhor, a Tua graça, que o Senhor traga sobre ela as Tuas misericórdias, que o Senhor traga sobre ela a Tua proteção, a Tua cobertura espiritual, Senhor, meu Deus, para que nenhum mal, meu Pai, possa, meu Deus, lhe ferir espiritualmente, que o Senhor lhe dê forças
meu Deus, para que ela continue uma caminhada de fé, essa jornada, e vença as batalhas, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Honre a vida dela, meu Pai, abençoe a vida dela, Senhor, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Eu profetizo a restauração da sua saúde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo a restauração da sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo a restauração, meu Deus, da área financeira dela, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que o Senhor faça ela perceber, meu Deus, que o Senhor está presente, que o Senhor tem guardado a vida dela e que o Senhor tem lhe dado livramentos. Pai, abençoe a sua vida poderosamente na tua presença, fazendo a tua vontade. Alcança ela, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que a paz do Senhor guarde o coração e a mente dela nesse momento, guarde seus pensamentos, guarde as suas emoções e os seus sentimentos no Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, meu Deus, eu oro com ações de graças, crendo e tomando posse da vitória no nome do Senhor Jesus, e graças a Deus. Então, graças a Deus, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.